Olá a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como criar este dashboard do zero para o controle de ordem de serviços no Planilha Google. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar e me mandar o convite ou me seguir. Belezinha? Dados os recados iniciais, vamos explicar como esse painel está funcionando. Então esse é um painel feito no Planilhas Google, onde você vai controlar aí suas ordens de serviço. Então eu tenho aqui no primeiro cartão o tempo médio para que eu resolva, né, uma ordem de serviço, o total de OS geral que foi aberto, independente de status ou qualquer outra coisa, ou seja, simplesmente quantas foram abertas no total, quantas são abertas por mês, a quantidade de OS por status, então se for concluído, está em atraso, está em aberto, está em análise, esse tipo de coisa. Análise por tipo de serviço, então aqui eu estou utilizando exemplos de manutenção, então aqui eu tenho 3 OS de manutenção mecânica e uma de manutenção elétrica. E aqui no meu último cantinho eu tenho a visão geral, onde eu vejo o número da OS, o tipo de manutenção que foi e quanto tempo eu demorei para fechar aquela OS. E aí você pode, né, pular para baixo e ver o restante. No meu caso aqui eu tenho apenas 3 OS cadastradas, beleza? Você pode filtrar por ano, você pode filtrar por mês da OS, você pode filtrar pelo número da OS em específico, você pode filtrar pelos tipos de OS que foram cadastradas e você pode filtrar as OS que foram planejadas ou não planejadas. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos para a execução do nosso painel, tá? O primeiro passo, pessoal, é o seguinte. Como que está distribuído a nossa base, tá? Eu tenho a coluna número da OS, a descrição, o tipo de manutenção, se aquilo foi planejado ou não, o local do atendimento, a data da solicitação, a data do atendimento, o status. E eu tenho essas 3 colunas aqui que a gente vai fazer através de funções, tá bom? Então vamos lá. Explicado aqui quais são as colunas, eu preciso mostrar para vocês uma outra aba que a gente vai precisar ter, que é a aba de cadastro, tá? Por que essa aba ela é importante, pessoal? Vamos pegar aqui, por exemplo, o status, tá? Quando você vai selecionar o status da sua OS, eu tenho, né, essa caixinha onde aparecem as opções pré-definidas. Por que isso aqui é importante, tá? Para que as pessoas não escrevam de forma diferente. As pessoas escreverem de forma diferente, que estão preenchendo a planilha, vai aparecer como 2 itens diferentes no gráfico. E às vezes não é. Só que às vezes a pessoa abreviou, esqueceu de um acento, né? Enfim. Para evitar esse tipo de coisa, a gente coloca este recurso aqui, tá? Que nada mais é do que a nossa querida validação de dados. Então, como é que você vai construir esse cadastro? Bom, aqui eu vou ter o cadastro de 4 colunas. A coluna tipo de manutenção, local atendimento, status e se foi planejado. Então, você simplesmente cria uma aba, nomeia como cadastro e começa a escrever. Aqui eu escrevi manutenção civil, elétrica, mecânica, outros, local de atendimento, os status que eu julgo importante, você que escolhe a quantidade de status que você quer colocar e se foi planejado ou não. Beleza? Beleza. E agora, como que eu trago essas informações aqui para a nossa base? Muito simples, ó. Vamos começar aqui fazendo a tipo de manutenção. Então, você vai vir aqui na sua base, tá? Pode selecionar o intervalo, né, onde você quer colocar. Você vem aqui em dados e você vem aqui em validação de dados, certo? E aí você vem aqui, ó, em adicionar regra. Ao clicar em adicionar regra, ele já percebeu, né, que eu selecionei um intervalo pré-definido, que é onde vai aparecer ali as opções. Mas se eu não tivesse selecionado, ó, eu deleto, clico no quadradinho, clico aqui dentro e seleciono o espaço que eu quero que as opções fiquem disponíveis. Beleza? Beleza. Segundo passo, ele pergunta os critérios. Então, se eu clicar aqui na setinha, tem menu suspenso, texto contém, um monte de coisa. Mas o que eu quero mesmo é essa opção, menu suspenso de um intervalo. Beleza? Beleza. Aí, como eu optei, né, por selecionar o menu suspenso de um intervalo, ele vai me perguntar, beleza, que intervalo é esse? Então, eu vou mostrar para ele. Vou clicar na caixinha, vou clicar aqui no quadradinho, ó, né, que é o selecionar intervalo de dados.
Vou clicar aqui dentro da caixa e vou vir aqui em cadastro. E aí eu vou selecionar essa coluna aqui. O que você pode fazer? Você pode selecionar algumas colunas a mais, tá? Algumas colunas não, algumas linhas a mais. Então, por exemplo, eu selecionei aqui até a linha 25, eu posso apagar esse 25, por exemplo, e colocar 50. Para ele selecionar até a linha 50. Ou menos, tá, pessoal? Depende aí da sua realidade. Por que que isso aqui é importante, tá, pessoal? Caso posteriormente você resolva cadastrar uma nova opção, você não precisa editar isso aqui, é só você escrever embaixo. Como você pegou algumas linhas em branco, é só você digitar nessas linhas em branco que você deseja que já vai estar selecionado, né? E aí eu vou dar OK. Vou voltar lá pro meu dash, tá? Pra minha base. E aí ele já selecionou aqui para mim, ó, as opções que estão ali disponíveis, né? Então já tá aqui tudo certinho, sem que eu precise escrever, né? Porque eu já selecionei. Aí o que eu posso fazer além disso, né? Posso vir aqui em opções avançadas e aqui no estilo de exibição, o que eu quero? Se eu quero ícone, se eu quero seta ou se eu quero um texto simples. O ícone fica esse relevo, né, na célula. Então, às vezes te agrada, às vezes não te agrada. Se não te agradar, você pode selecionar, por exemplo, a seta, que aí fica mais simples. Só fica a setinha, né? E quando a pessoa clica, tá ali. Então, vou clicar aqui em concluído, ó, e olha o que acontece. Quando eu venho aqui na célula, eu tenho já as minhas opções, beleza? Vamos supor, né, como eu selecionei lá algumas linhas a mais, vamos supor que aqui não tem a opção que eu quero. Eu quero cadastrar uma nova. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, nova opção. Vou voltar lá na minha base. Quando eu venho aqui, ó, a nova opção já está lá. Beleza? Então, é por isso que você seleciona algumas linhas a mais. Bom, explicado o conceito para vocês, agora eu posso ir um pouco mais rápido, porque as outras são exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. A próxima é foi planejado. Então, vou selecionar aqui, dados. Poderia vir por aqui também, tá? Mas vamos fixar um caminho. Dados, validação de dado, adicionar regra. Já selecionei o lugar que eu quero. O critério é de um intervalo. Clico aqui no quadrado com a cruz, clico dentro da caixinha e vou lá onde está o que eu quero. Eu seleciono e dou OK. E opções avançadas, posso colocar seta e concluído. Volto lá, local de atendimento, seleciono o intervalo, adicionar regra, de um intervalo e vou lá selecionar o intervalo. Local de atendimento, OK. Opções avançadas, vou colocar aqui seta e vou dar como concluído. Volto lá e falta aqui o status. Seleciono aqui o que eu quero, adicionar regra, de um intervalo e vou lá buscar o intervalo. OK? Opções avançadas, seta e concluído. Prontinho. Então, essa parte aqui eu já resolvi. Então, aqui a pessoa não vai conseguir digitar o que ela quer, apenas as opções que eu estou dando para ela. Beleza? Beleza. Feito isso, qual que é o próximo passo? Bom, eu tenho aqui a data da solicitação e a data do atendimento. Bom, quando abre, né, tem-se uma data de solicitação sempre, mas a data do atendimento nem sempre vai estar preenchida, porque para preencher eu tenho que concluir aquela OS, né? E aí eu vou utilizar como referência a data da solicitação, que é uma data que sempre tem que estar preenchida, né? Porque é o momento que a OS foi aberta. Então eu preciso trazer o ano, o mês, para que eu possa utilizar isso como filtro, tá? Lá no meu painel, então eu tenho aqui alguns filtros como ano, eu tenho o filtro aqui do mês, então é esses caras aqui que eu estou buscando, tá? E claro, a duração da OS, né? Que é um dos principais indicadores aí. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou utilizar uma função C para trazer a função ano, tá? Então, o que acontece? No Excel existe a função ano. Quando eu aponto uma data, ele me traz o ano dessa data, tá? Só que eu vou colocar uma função C para garantir que se alguém esquecer aqui de preencher, essa célula aqui fique vazia, tá? Então, vamos lá. Igual C. E aí, a função C vai seguir da seguinte forma. Eu vou apontar a data da solicitação e vou dizer o seguinte, ó, se a data da solicitação for igual a vazio, aí vazio é representado por abre aspas, né, e fecha aspas. Então, se a célula ali, que no meu caso é a F2, for vazia, ponto e vírgula, o que você quer que eu faça? Permaneça vazio. Então, se alguém não digitou ali uma data, deixa vazio.
Então, vou lá, vazio também, e respondo vazio. Então, se a célula da data de solicitação for igual a vazio, deixa vazio. Ponto e vírgula. Agora, caso contrário não for vazio, aí sim você traz a função ano. E aí eu aponto lá a data. E fecho parênteses e fecho parênteses. E dou Enter. Prontinho. Aí se alguém esquecer de digitar aqui a data de solicitação, ó, a célula ali fica vazio, tá? Se isso aqui, se eu só chamo a função ano, tá, pessoal? Dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui o igual. Opa, ano. Vou colocar aqui o igual. E eu deleto a data, ele traz isso aqui, tá? Então é por isso que eu chamo a função C, tá? Para que eu não tenha esse número errado aqui. Bom, agora eu preciso trazer o mês, tá? Como é que eu vou trazer o mês, pessoal? Novamente utilizando uma função C. Então, vamos lá. Igual C. Se a data ali de solicitação ela for igual a vazio, ponto e vírgula, mantém vazio. Ok? Agora, caso contrário, dá o ponto e vírgula, eu vou utilizar uma função texto, tá? Eu quero trazer um formato específico, eu quero trazer o mês e ao lado do mês o ano, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Escrevo o texto, abro parênteses, ele vai me perguntar, olha, de onde que você quer que eu retire lá a minha referência? Da data de solicitação, ponto e vírgula, e aqui eu dou o formato, tá? Então, eu abro, aspas, coloco 2 vezes a letra M, barra, 4 vezes a letra Y, que indica o ano completo, fecho aspas, fecho parênteses e fecho parênteses. Prontinho. Aí eu estou retirando, né, dessa data apenas o mês e o ano. Problema resolvido, tá? E agora eu tenho que trazer aqui a nossa querida e maravilhosa duração da OS, tá? Existem aí, né, pessoal, diversas formas. Você pode ignorar, sei lá, feriado, ignorar dias que não sejam úteis, etc, etc. Aqui eu vou executar um cálculo simples, tá? Então vamos lá. Aqui eu também vou utilizar a função C, só que eu vou utilizar dentro da função C uma outra função que se chama OU, tá? Para evitar aí alguns erros da digitação de usuário. Então vamos lá. Igual C, abrir, e aqui eu vou digitar a função OU. E vou abrir também o meu parênteses, tá? E eu vou dizer o seguinte, ó. Se a célula F2 ela for igual a vazio, aí ponto e vírgula, ou a data do atendimento, ela também, né, foi igual a vazio, fecho parênteses para encerrar minha função ou, ponto e vírgula. Então, ou se a célula F2 ou se a célula G2, que no meu caso é a data de solicitação e a data de atendimento, elas estiverem vazias, mantenha vazio, tá? Então, ó, vazio, vazio. Caso contrário, você executa a data de atendimento menos a data da solicitação. Fecho parênteses e dou Enter. Pô, Matheus, por que isso é importante, tá? Para evitar alguns erros. Porque se a data de solicitação ela só tiver ela, eu não quero que ele calcule nada, porque para saber a data final, eu tenho que ter a data de atendimento. E se a pessoa, porventura, colocar a data de atendimento, mas não colocar a data de solicitação, também não calcula nada, porque eu preciso das duas datas para chegar na duração da OS, tá? Por isso que eu coloco essas funções aí. Belezinha. Bom, pessoal, a nossa base aqui ela já está preparada. Eu coloquei aqui as nossas validações de dados, eu trouxe aqui as funções necessárias, já deixei aqui a aba cadastro prontinho, para caso alguém precise preencher mais alguma opção. Então, a nossa base já está preparada para a gente fazer o nosso painel. Aí agora, a gente vai para um momento de criar o layout, tá? Então, para a gente entender. Tem esse layout aqui no fundo, e esse layout, ele nada mais é do que uma imagem, tá? Acabei de apertar a tecla Delete do meu teclado, então isso aqui é simplesmente uma imagem. Os gráficos estão aqui, né? Os filtros estão aqui, mas aquilo ali nada mais é do que uma imagem. E como que eu vou construir essa imagem? Bom, estamos utilizando aqui o Planilhas Google, eu vou lá para o nosso querido Google Apresentação, tá? Que é onde eu vou construir essa nossa imagem. Primeira coisa chegando aqui no Google Apresentações é você entender que você pode digitar o tamanho do seu slide, tá? Então, por exemplo, se você vir aqui em Arquivo e você vir aqui em Configuração da página, você tem aqui algumas opções, né, de tamanho
de slide. Isso aí vai de acordo com o seu monitor. Você testa aí aquele que se adequa mais ao seu monitor. Então tem aqui os padrões e tem aqui o personalizado, né? No personalizado eu posso selecionar se eu quero colocar aqui os números em centímetros, em pontos, em pixels, em polegadas, tá? Eu optei por colocar em centímetros, tá? Então, essa medida aqui para o meu monitor me atende bem. Para o seu monitor pode ser maior, pode ser menor, ou às vezes até uma dessas prontas aqui já lhe atenda, tá? Então, você tem que testar. Então, para o meu monitor, ficou legal aqui desse tamanho, tá bem? Bom, dadas as explicações ali sobre a questão de tamanho, vou criar aqui um novo slide, em branco mesmo, tá? Vou deletar aqui essas caixas que eu não preciso. E aí, a indicação aqui de alguns sites que eu vou estar dando, tá? Primeiro de tudo é o Flat Icon, que é um site onde a gente pode pegar vários ícones gratuitos, né? Que são, por exemplo, esses íconezinhos aqui, ó. Então, todos esses íconezinhos eu posso pegar lá, gratuitamente. Posso também editar a cor. E um site que eu gosto também de utilizar é o Pixabay. A gente pode encontrar imagens gratuitas lá numa imagem muito bacana, tá? Então, pessoal, bom, mostrei para vocês o site onde vocês podem baixar a imagem, mostrei para vocês o site onde você pode baixar os ícones, tá? E o que eu vou fazer agora? Vou replicar de certa forma o que eu fiz aqui. Então, aqui no fundo, o que eu tenho? É uma imagem. Então, você escolhe a sua imagem, né? Pode ser uma imagem da sua empresa, ou qualquer imagem que você deseja, ou talvez nem precise ser uma imagem. Você fala, não fica legal, tudo bem. E aí você baixa ela, vem aqui em inserir e traz aqui através da imagem, tá? Você pode trazer do seu computador, da web, do seu Google Drive, de vários lugares, até por URL. Beleza? Beleza. A próxima etapa, quando você traz uma imagem, você vem aqui em inserir e você vem aqui em forma. Vem aqui em formas. E eu gosto muito de utilizar essa opção aqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Ó. Aí você abre em cima, ó. Você pode aqui ajustar o ângulo, né, desse canto. Dá para centralizar aqui mesmo através dessas linhas, né, que nos guiam. E aí você vem aqui, ó, eu gosto de utilizar a cor branca, tá? Mas aí você poderia utilizar alguma outra cor também, não tem problema. Quando a gente seleciona a cor, eu não consigo ver a imagem lá no fundo, né, através da forma. Caso você deseje isso, a gente tem que diminuir um pouco a transparência da cor. Então eu clico aqui sobre a forma, venho aqui no baldinho, ó, e venho aqui, ó, nesse maisinho, que é adicionar cor personalizada. Aqui você pode escolher, né, o tom da cor que você quer, ó, com o seu mouse. Você pode até colocar um padrão hexadecimal aqui, ou padrão RGB. E aqui você tem essa segunda barrinha, tá? Que é a barrinha onde eu posso diminuir, né, a potência dessa cor. Vou colocar em 50 e vou dar OK, ó. Então eu já consigo enxergar um pouco mais no fundo, tá? Se ficou um pouco mais agressivo e tal, você aumenta aqui um pouquinho, ó. E prontinho, beleza? Então, a primeira parte ali eu já fiz. Agora, o restante é simplesmente você copiar a primeira forma e diminuir o tamanho, né? Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero ali um espaço para o filtro. Então, ó, você ajusta, né? E como isso são formas, você pode escrever dentro, né? Então, você dá 2 cliques, ó, e escreve, ó. E essa fonte, você pode selecionar ela e editar. Você pode mudar a fonte, você pode aumentar o tamanho, pode colocar negrito, itálico, pode sublinhar, tá? E você também pode ajustar o alinhamento. Então, eu posso mandar lá para cima e colocar no centro, ó. Prontinho. Vou tirar aqui esse... Prontinho, beleza? Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu vou criando aqui o que eu quero, ó. Dessa forma, sem nenhum problema. Aqui eu não vou me preocupar tanto com ajustes finos, tá, pessoal? Que é só para demonstrar. Então você clica aqui, ó. Se você quiser alinhar um com o outro, ó, seleciona os dois, organizar, e aqui você pode alinhar ao meio, você pode alinhar para cima, à esquerda, né? Você pode também, por exemplo, centralizar, fica dessa forma. O outro fica dessa forma, tá? Então aqui tem várias opções de alinhamento, tá? Dessa forma. E aí, eu vou criar aqui 4 espaços, que é para os gráficos. Mais ou menos assim, ó. Certo? E aí, o tamanho você pode ir ajustando de acordo com o seu gosto. E aí você renomeia, né? Então, aqui é o gráfico 1, aqui é o gráfico 2, da maneira que você deseja, ok? E aí, você vai lá no Flat Icon e digita
né, o que você deseja, tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ele vai me aparecer ícones baseado no que eu digitei, tá? E aí você pode escolher, ó, várias opções de ícones. Ah, vamos supor que essa aqui, ó. Aqui você pode digitar o ícone, tá? Para fazer essa edição você precisa estar logado no site, tá? Então é um e-mail e senha ali. Você pode mudar a cor, você pode colocar aqui um padrão hexadecimal e basta que você venha aqui em download, PNG. Eu gosto de pegar esse tamanho aqui, tá? Que é o maiorzão. E ele vai vir sem fundo, tá? E aí quando você baixa tudo, inserir imagem, você traz a imagem que você baixou e vai colocando ela no local que você deseja. Tá? Então, geralmente ela vem um pouquinho maior, ó, você ajusta, tá? Você pode vir aqui opções de formatação, tamanho e rotação, e você pode ajustar o tamanho aqui de uma forma mais precisa, né? Para que todos os ícones fiquem com um tamanho ali muito parecido, tá? E aí você vai ajustando, tá? Colocando aonde você acha que tem que colocar. Você não precisa seguir exatamente o meu modelo inicial aqui, tá? Então você vai colocando bonitinho, certo? Quando você terminar de fazer a sua organização, tá pronto, é isso que eu quero. Você vem aqui em arquivo, fazer download e você escolhe essa opção aqui, ó. PNG, né? Do slide atual, tá? A opção aqui já está certinha, ó. Pronto? E aí você aguarda, aqui ó, já acabou de fazer o download. Então o que aconteceu? Aquele PPT, né, que você acabou de fazer, ele virou uma imagem. E essa imagem a gente vai transportar lá para o nosso Excel. Para o nosso Excel não, para o nosso planilhas Google. Bom, feito isso, vamos lá para a nossa planilha. Vamos criar aqui uma nova aba, vou chamar isso aqui de Dash. O que você pode já começar a fazer, tá? Eu vou utilizar aqui a célula 1, tá? Que é a primeira célula. Então eu vou vir aqui em inserir e aqui eu vou escolher imagem, tá? E aí eu vou escolher imagem, ó, tem duas opções, tá? Ó, imagem sobre as células e imagem na célula, tá? Eu vou escolher essa opção aqui, ó, inserir imagem na célula. E aí você pode buscar essa imagem de qualquer lugar, tá? Eu vou clicar aqui em procurar e após clicar em procurar, você busque no seu computador onde aquela imagem foi parar, tá bom? E aí, ó, cliquei, aguardo o carregamento da imagem. Prontinho. Vocês não estão... Provavelmente vocês já estão enxergando, tá? Então, o que acontece? A imagem, ó, ela veio parar dentro da célula, tá? Só que ainda ela não está no tamanho, né, que a gente gostaria. Para ganhar um pouco de espaço, eu posso recolher aqui essa barra, né? Utilizando aqui essa setinha. Ganhei um pouquinho de espaço, tá bom? Mas também eu posso fazer da seguinte forma. Ou deixa recolhido, ou deixa normal, tá? Eu vou deixar recolhido. Deixei recolhido, eu vou selecionar um espaço que eu acho bacana. Então, eu vou dizer que esse espaço aqui que eu selecionei é legal. E o que eu pego e faço? Venho aqui em mesclar células. Então, eu selecionei lá a célula, onde está a imagem, escolhi um espaço que eu entendi que seria bacana e mesclei. Certo? E ela fica mais ou menos assim, ó. Beleza? Beleza. Então aqui o meu espacinho, né, o meu recanto para os meus gráficos, ele já está pronto. O que eu vou fazer agora? Inserir a minha tabela dinâmica. Então eu vou lá na minha base e vou selecionar todas as colunas, dessa forma aqui, tá? Pode pegar tudo, ó. Certo? Vou vir aqui em inserir e vou selecionar a tabela dinâmica. Ele vai perguntar, ó, você quer que eu insira isso numa nova página ou numa página já existente? Eu vou escolher página já existente, porque eu já criei lá o local com a foto, né? Vou clicar aqui, ó, no selecionar intervalo de dados e vou lá na minha aba, tá? Vou lá no final, aqui, por exemplo, é um bom lugar, ó, e dou OK. E criar. Prontinho, minha primeira tabela dinâmica, ela foi criada. Beleza? Beleza. Então vamos começar aqui agora os trabalhos. O primeiro indicador que eu quero é o tempo médio em dias. O que eu vou fazer? Lá na minha base, eu tenho uma coluna que tem a duração das OS. Então, eu quero tirar uma média dessa coluna. O que eu vou fazer? Ó, aqui em valores, eu vou vir em adicionar e vou selecionar aquela coluna lá, ó, duração da OS. Por padrão, ele faz uma soma, mas eu não quero uma soma, eu quero uma média. Então, eu vou clicar na setinha e vou escolher aqui, ó, average, que é média. Beleza?
Então, a minha primeira tabela dinâmica, ela foi criada. Eu já vou criar outra também, porque ambos são um cartão, aí já facilita, né? Vou copiar essa primeira tabela dinâmica aqui e vou dar um Ctrl V aqui do lado, tá? É muito importante que quando você for fazer essa cópia, é legal que você aperte a tecla ESC para fechar todas as janelas, tá? E aqui, nessa segunda tabela dinâmica, eu seleciono ela, clico aqui em editar e aqui eu vou mudar. Por quê? Aqui agora eu quero o total de OS, tá? De onde eu vou tirar esse número? Bom, você insere aqui o número das OSs. Entende-se, né, que esse número aqui é um número único, eu não posso ter OSs com números iguais, né? Então, eu vou me confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um cálculo dessa coluna. Então, aqui no meu dash, eu vou lá, eu vou jogar fora a duração da OS, eu não preciso mais, eu vou vir adicionar aqui em valores, eu vou colocar número OS. Aqui ele fez uma soma, mas eu não quero que ele some, eu quero que ele conte. Então, em resumir por aqui tá soma, eu vou colocar aqui, ó, count. Então, ele vai contar para mim quantos dados tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Lembrando que para ele contar, isso aqui tem que estar preenchido, tá? Com alguma coisa, beleza? Então, beleza, ó. Eu já criei aqui a minha média e eu criei aqui o número de OS. O que é que eu vou fazer agora? Criar os meus cartões. Ó. Então, eu vou clicar sobre o número aqui da média de dias, vou vir em inserir, vou vir em gráfico. Muito provavelmente ele traz um gráfico que você não quer, não tem problema. Vem em configurações, clica aqui na setinha e busca lá embaixo, ó, gráfico de visão geral, tá? Ele trouxe já o número certinho para você. Se porventura ele trazer informações a mais que você não deseja, faz o seguinte, ó, configuração, intervalo de dados, aqui está o intervalo que ele selecionou. Você deleta isso aqui, então, selecione e deleta. Clica aqui, ó, em selecionar intervalo de dados, tá bom? Clica aqui dentro da caixinha e aponta só a célula que você quer. E dá OK. Aí também vai dar certinho, beleza? Eu até prefiro assim para não ter problema. Beleza. Posso aqui já diminuir um pouquinho do tamanho e veja que o meu cartão ele tem um fundo branco, tá? Que ele cobre. Só que eu não preciso desse fundo branco porque eu já fiz uma foto tal com carinha ali, beleza? Então eu quero retirar isso. Então eu venho aqui em personalizar, estilo de gráfico, cor do plano de fundo, clico aqui e coloco nenhuma. Cor da borda do gráfico, nenhuma. Então agora eu tenho um cartão transparente, ó. Tá vendo? E aí eu vou levar lá pro local correto, tá? Dessa forma aqui, ó. Então você chega lá e ajusta, né, da maneira que você acha que ele deve, né, ser ajustado. Então, mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Então, tamanho ok, tá? O que você pode fazer mais ainda, tá? Você vem aqui em personalizar, chave de valor, e aqui você pode, por exemplo, colocar um negrito no valor, colocar um itálico, tá? Você pode mudar a cor desse valor, né, da fonte, vou deixar preto mesmo, e você pode mudar aqui a centralização, tá? Você pode também aqui editar o tamanho da fonte por padrão, tá? Eu vou deixar no automático mesmo, mas você poderia mudar aqui também. Beleza. Primeiro cartão criado, o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl C, Ctrl V para criar uma cópia, porque o outro vai ser exatamente igual, só que, né, numa célula diferente, ó. Então, eu vou colocar aqui já posicionadinho, né? Alinhadinho, ó. Já era. O que você faz, tá? Para que a gente não se perca aqui. Clica nesse segundo cartão, vem aqui nos 3 pontinhos e vem aqui em editar gráfico, ó. Certo? Aqui ele está selecionando a célula R5. Não é mais essa célula que eu quero para esse cartão de total de OS. Eu quero essa célula aqui, ó, que é a contagem do número de OS. O que eu vou fazer? Vou apagar esse valor que está aqui. Vou clicar aqui, ó, em selecionar intervalo de dados e você aponta a célula que você deseja. Prontinho. Como já estava editado da forma que eu quero, tá prontinho, ó. Então, os 2 primeiros indicadores, 100% concluído. O próximo gráfico é esse quantidade de OS por mês, tá? Então, o que a gente vai cruzar, pessoal? Na minha base, eu tenho uma coluna que tem lá o mês e o ano, e eu tenho uma coluna que eu tenho o número da OS. Então, vai ser essas 2 colunas que eu vou estar utilizando. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui uma tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. Pode ser essa mesmo, tá? Do número de OS, já facilita a minha vida. Porque aqui já tem a contagem do número de OS, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Trazer por mês. Então, eu venho aqui em linhas, tá? Venho aqui em linhas e coloco aqui o mês, ó.
E, ó, isso que aconteceu pode acontecer com vocês, tá? Eu não dei ESC para selecionar a tabela que eu queria, tá? Então, vou dar ESC aqui, vou selecionar a que eu quero. Então, adicionar mês. Prontinho. Bom, eu vou desmarcar aqui mostrar totais, que eu não quero esse total geral aparecendo aqui, tá bom? E aí, o que vocês podem fazer? Selecionar, ó. Então você vem aqui e seleciona. Planilhas Google, pessoal, é legal que você selecione bem mais do espaço que está preenchido, tá? Porque depois vai vindo informações e aí você vai ter que ficar editando na mão. Então é legal que você faça tipo isso aqui, ó. Pega aqui mesmo, ó, espaço grande, tá? E vem aqui em inserir, vem aqui em gráfico e pronto, ele já plotou um gráfico para você. O que você pode fazer, tá? Ah, esse gráfico aqui para mim ele tá legal, ele funciona bem. Ou você fala, não, não é esse gráfico que eu quero, você vem aqui em configuração, tipo de gráfico, e pega aqui, por exemplo, o gráfico que você deseja. Eu vou querer um gráfico de linha, ó, tá bom? Para retirar esse vazio que está aparecendo aqui, pessoal, esse vazio é dessa linha aqui, tá? Isso aqui a gente pode retirar lá no filtro, que a gente vai colocar lá na frente, mas se eu clicar aqui em agregar, ó, ele também já tira, tá? Eu vou deixar sem clicar o agregar, porque eu vou retirar tudo isso com o filtro lá na frente, então não se preocupe, tá certo? Bom, algumas edições que a gente pode fazer aqui. Primeiro, vem aqui em personalizar, vem aqui em série, e aqui eu preciso, ó, acionar essa opção, ó, legenda de dados, que nada mais é do que as informações, tá? Os números. Aqui tem a posição, da onde que você quer que fique essa legenda. Eu gosto de colocar aqui, ó, abaixo, tá? Fica abaixo aqui do pontinho. Aqui eu posso editar também tamanho do ponto. Então, você pode escolher se você quer um ponto, um triângulo, um quadrado, uma estrela, etc. Eu gosto do círculo mesmo, tá? E aí você escolhe o tamanho, ó. Se você quer maior, menor. Então, para mim aqui 7 pixels tá de ótimo tamanho. Cor da linha você escolhe. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esse vermelhinho. E já era. Tá editado, tá, pessoal? Outra coisa que você pode fazer é clicar nesse eixo aqui, ó, né? Que é o eixo na vertical. E ele já abre para você aqui, né? O local correto dele, que é o eixo vertical. E o valor mínimo é legal que você coloque 0, para que seu gráfico sempre comece do 0, tá? Essa linha aqui, pessoal, infelizmente a gente não pode deletar ela no momento, mas eu vou ensinar um truquezinho caso você queira ocultar ela, tá? Beleza. Essas linhas passando aqui no meio eu não quero, então eu clico em cima e o próprio personalizar aqui já me indica e eu vou desmarcar aqui, ó, linhas de grade principal. Deletei. Tem um fundo branco no meu gráfico, eu não quero isso, então eu clico sobre o gráfico, ó, 3 pontinhos, editar gráfico, personalizar, estilo do gráfico, cor de pano de fundo nenhuma, cor da borda do gráfico nenhuma. Então eu acabei de deletar tudo, tá? E aí você leva lá para o seu gráfico. Tá? E aí você, né, ajusta de acordo aí com a sua realidade. Tá? E aí qual que é o truque que você pode fazer, pessoal? Caso você queira, né, esconder esses números que estão aparecendo aqui, ó, tá? Você clica sobre eles, tá bom? Personalizar já abre para você, e aí tem a cor do texto. Eu posso mudar a cor daquele texto, tá? E aí o que você pode fazer? Vem aqui em cor do texto, clica aqui no maisinho, ele vai permitir que você crie uma cor personalizada, tá? E aí você clica aqui, ó, no lapisinho, ó. E aí o lapisinho ele vai permitir que você pegue uma cor da sua planilha, ou de qualquer outro objeto que tem aqui. Então você seleciona a cor dos fundos, ó. Opa, peraí que eu fiz errado. A cor do fundo. Opa, cor do texto. Cor do texto, lapisinho. Assim, ó. Pronto. E aí você esconde. Ele não sumiu. Ele tá só escondido, tá? Então, aí se você quiser fazer, fica a seu critério, tá? Eu vou deixar, mas eu queria mostrar o truque para vocês. Beleza. Agora o próximo painel, ou o próximo gráfico é esse aqui, ó. Status da OS, tá? Então, vou lá no meu dash. Vou criar aqui numa nova tabela dinâmica, então eu vou copiar essa aqui, que eu já criei, Ctrl V, apertar um ESC aqui para poder editar ela individualmente. Eu vou limpar aqui, tá? Embora até eu poderia manter, mas eu vou limpar. E aí, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui o status na coluna H. Então eu quero um gráfico para saber como é que a quantidade de OS por status, para eu ter esse acompanhamento, é um acompanhamento importante. Então, coluna H que a gente vai usar, tá? Então, em linhas, eu venho adicionar, coloco status, prontinho. Venho aqui em valores
e também coloco status. Vou retirar aqui o mostrar totais e prontinho, tá? E aí, aqui a gente vai aprender um truquezinho, tá? Que é o seguinte, ó. Vamos montar o nosso gráfico. Seleciona bastante aí. Inserir gráfico. Eu vou optar por utilizar esse gráfico aqui, ó, tá? Que é o gráfico de barras. E aí o que acontece, tá, pessoal? Uma questão importante aí na edição do seu gráfico. Aí fica a critério de vocês, ó. Vou clicar aqui na minha tabela dinâmica. O que acontece? Eu posso escolher se eu quero a minha tabela dinâmica numa ordem decrescente ou numa ordem crescente, tá? E aí e por onde que ele vai ordenar isso? Ordenar por, eu venho aqui em status, eu coloco pela contagem de status, tá? Dessa forma. Que é esse número aqui embaixo, tá? E aí o que acontece? Se eu deixar em ordem crescente, meu gráfico ele vai ficar assim, ó. O que tem menor quantidade mais para cima e o que tem maior quantidade mais para baixo. Entretanto, se eu inverter e deixar em decrescente, ele fica assim. Aqueles que têm, né? Eu consigo fazer um ranking, né? Aqueles que têm a maior quantidade vai ficar em primeira, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, forma um ranking. Então, eu recomendo que você monte assim, tá? Eu acho que fica mais legal, tá bom? Belezinha. E aí, as mesmas edições, ó. Clica no gráfico, 3 pontinhos, editar gráfico, personalizar estilo de gráfico, tira a cor do plano de fundo, tira a cor da borda, prontinho. Clica ali sobre as linhas, desmarca as linhas, tá? Clica nesse eixo aqui que tem os números e coloca para começar do zero. E se você vir aqui em série, você pode mudar a cor, né, da barra, e você tem que marcar aqui, ó, legenda de dados, para que apareça os números, tá? E aí você pode, se você quiser, escolher a posição que os números vão ficar, tá? Vou deixar aqui mesmo no automático. E pronto. E aí você leva lá para o cantinho dele. Status da OS. Dessa forma aqui, ó. Certo? Muito que bem. Agora, eu quero fazer uma análise por tipo de serviço. Então, essa análise por tipo de serviço responde a seguinte pergunta, né? Quantas OS eu tenho aberto por tipo de serviço? Então, lá na minha base, eu tenho, né, uma coluna, que no meu caso aqui é tipo de manutenção, onde eu coloco a categoria que é essa OS. Então, é mecânica, é elétrica, é civil, ou qualquer outro tipo de ordem de serviço que você esteja atendendo, tá? Para entender ali onde está tendo mais dificuldade das pessoas, né? Ou mais problemas. Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Utilizando essa coluna aqui, tipo de manutenção. Então, vou lá no meu dash e vou copiar aqui uma nova tabela dinâmica, né? Vou clicar em editar nela e eu vou utilizar essa coluna, que é a coluna tipo de manutenção. Vou deletar tudo aqui. Aqui em linhas eu vou colocar tipo de manutenção e aqui em valores, tipo de manutenção, e vou desmarcar aqui os totais. E aí eu pego novamente, né, e seleciono lá um espaço legal, prontinho. Já era. Inserir gráfico. E eu vou utilizar esse gráfico aqui, tá? Aqui um ponto importante, né? Novamente aquela questão lá do ranking, né? O que você faz? Ó, clica na tabela dinâmica, editar. Aqui, no ordenar por, você coloca o count, né? Que é aqui embaixo, e você escolhe se você quer na ordem decrescente ou na ordem crescente. Aqui eu quero decrescente. Beleza? Prontinho. E é aquelas edições padrões, né? Clica no gráfico, tira lá o fundo do gráfico, tira a borda do gráfico, tira as linhas que estão passando por cima do gráfico e coloca o bendito para começar do zero. Certo? E aí, lá na série, você pode mudar a cor de preenchimento e colocar a legenda de dados. Beleza? Belezinha. Aí você coloca lá no cantinho dele. Ó. Vamos colocar lá no cantinho dele. Dessa forma aqui, ó. Ajusta. E voa lá. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai para o nosso último, que é essa tabelinha aqui, ó, onde eu tenho o número da OS, tipo de manutenção e a duração da OS, tá? Como é que a gente faz isso, né? Você vai lá no seu painel, vou clicar aqui, vou criar aqui uma nova tabela dinâmica, vou editar ela, tá? Vou jogar aqui tudo fora, ó, tá? E aqui em linhas eu vou colocar
número da OS, desmarca mostrar totais. Venho aqui em adicionar e coloco o tipo de manutenção, que é o tipo de manutenção, que é esse cara aqui, e desmarco totais, tá? E a duração da OS eu posso colocar aqui em valores, ó. Duração da OS, beleza? E fica mais ou menos dessa forma, tá? Desse jeito assim, ok? E aí o que você pode fazer, ó? Seleciona tudo aqui, pode pegar bastante linha para baixo, tá? Isso aqui às vezes fica grande mesmo. Ok, vem em inserir e vem em gráfico. Aqui em gráfico, configuração, tipo de gráfico, desço lá embaixo e escolho aqui, ó, gráfico de tabela. Certo? E aí fica dessa forma aqui. Tabela a gente já pode digitar aqui, ó. Você vem aqui em personalizar, tabela. Você pode escolher se você quer alternar as linhas, né? Coloca para mostrar número de linhas, tá bom? Classificar coluna, ele vai perguntar de que forma que você quer classificar a coluna. Eu entendo que você vai classificar por duração da OS, tá? Você quer ver quais são aquelas OS que tem um tempo de atendimento muito alto. Aí ele deixa aqui crescente, eu vou desmarcar, e fica dessa forma aqui. E aqui você também pode adicionar paginação, porque aqui vai aparecer todas as suas OS, então conforme você for adicionando, isso aqui vai ficar muito grande. E aí ele pergunta se você quer que ele crie páginas, né? Então vamos supor, se você tivesse, sei lá, 80 OS cadastrado aqui, ele pergunta assim, ó, você quer que eu divida isso em páginas? E qual que é o tamanho de cada página? Então você fala assim, eu quero ver, por exemplo, 10 OS por página. E aí depois que acaba a 10ª, você tem que passar de página para poder ver mais 10, certo? E aí você pode renomear, né, esses títulos, né? Então aqui vira duração OS, ó, dessa forma, tipo de manutenção tá ok, e número OS tá ok. E aí você leva lá pro cantinho dela. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Desci, vamos clicar aqui, bonitinho. Recolhe aqui, ajusta aqui e beleza. Então, o nosso painel ele tá pronto. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Trazer os filtros, tá? Então, como é que a gente vai trazer esses filtros, tá, pessoal? É bem tranquilo. Você vai fazer o seguinte: vai vir aqui em dados e você vai selecionar essa opção aqui, ó, adicionar um controle de filtros, tá? É a segmentação de dados lá do Excel, dessa forma aqui. E aí ele vai trazer aqui para mim, ó. Só que ele não tem ainda uma base de dados selecionada, tá? Ele já me traz aqui algumas sugestões, inclusive uma delas aqui tá certo, mas eu vou fazer do zero, tá? Vou deletar, vou lá na minha base e vou selecionar ela todinha, ó. Igual a gente fez lá no começo. E vou dar OK. A partir desse momento, pessoal, ele já pegou a nossa base. E aí a gente vai começar a trazer, ó. Primeiro que a gente traz é o ano. Então, a gente clica no filtro, né? Editar controle de filtros. E aí você escolhe a coluna ano, tá? Aqui você pode vir em personalizar e você pode mudar o título. Então, ó, você pode colocar o título que você quiser, tá? Você pode mudar a fonte, você pode mudar o tamanho daquela fonte ali, deixar maior, menor, tá? O que mais que você pode mudar ali? Você pode mudar, pode colocar negrito, pode colocar itálico, tá? Pode mudar a centralização, o que você quiser, beleza? Dessa forma aqui. Você pode mudar a cor do texto, né? E você pode mudar a cor do plano de fundo, né? Por exemplo, deixar assim, beleza? Beleza. Aqui em filtro, a gente tem aqui o limpar, né, que limpa tudo, e a gente tem aqui o ano específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui um monte de espaço em branco, né? Se eu desmarcar esse espaço em branco aqui, ó, some tudo dos meus gráficos, tá? Então já o problema aqui já está resolvido, beleza? Então vou voltar lá, ó, mês, preciso dar do mês. Então, ó, você já sai copiando, já dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ela vem parar aqui embaixo, ó. E aí você já vai ajustando a quantidade que você quer, porque depois é só a gente ir alterando, né? Então, eu preciso de 5, ó. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A próxima que eu preciso é a do mês. Então, o que eu faço? Ó,
clico na segunda, 3 pontinhos, editar controle de filtros, dados e muda aqui para mês. Eu tenho que mudar o título, tá? Vou chamar isso aqui de mês. Prontinho. A próxima que eu preciso é a do número da OS. Então venho na terceira, 3 pontinhos, editar controle de filtros, dados, número OS. Personalizar, vou chamar NOS. Opa, coloquei coisa demais. NOS. Dessa forma. A próxima que eu preciso, tipo de manutenção. Clica aqui, 3 pontinhos, editar controle de filtros, dados, coluna. Tipo de manutenção, tem que mudar o título. Vou colocar T-Manut. E a última é se foi planejada ou não. 3 pontinhos. Dados, seleciona a coluna que você quer. Foi planejado. Personalizar. Foi dessa forma. E aí todos os filtros estão aqui, ó, certinho, tá? Dessa forma. Então o painel ele já está pronto. Eu quero ver apenas as informações do mês 2. Tá aí. Quero ver apenas as informações do mês 1. Tá aí. Quero ver tudo junto. Tá aí. Beleza? E como que a gente, né, mantém isso aqui atualizado? Então vou dar uma demonstração para vocês, ó. Número de OS aqui, tá? Tá aqui, todas estão aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cadastrar aqui uma nova OS. Vou colocar aqui a OS 999. Vou falar aqui, dizer que ela é uma troca de óleo. Puxa aqui para baixo, ó, escolho que tipo de manutenção que é. Ah, é uma mecânica. Puxa aqui para baixo. Foi planejado? Vou colocar aqui sim. Onde que foi o atendimento? Ah, foi lá na manutenção. Quando que foi a data da solicitação? Ah, dia 1/2/2023. Quando que acabou? Dia 3/2/2023. O status dela, puxa aqui para baixo. Escolho. Ah, colocar que foi concluído, tá? E aí eu puxo essas 3 aqui para baixo também, ó. Então não tinha essa OS lá. Quando eu vou no meu dash agora, eu tenho aqui, ó, cadê número OS? Preciso aqui marcar tudo, tá? Para ela aparecer. Quando eu venho aqui no número da OS, eu tenho lá a OS 999. E aí eu posso, né, novamente desmarcar ali o espaço em branco. E aí prontinho. Então é assim que você vai manter atualizado. Por quê, tá? Porque quando a gente fez a nossa tabela dinâmica, a gente selecionou tudo, né, pessoal? Então todo esse intervalo aqui ele foi selecionado. Então se você colocar aqui em qualquer lugar em branco, vai cantar lá no dash, tá? Então isso também é um ponto de atenção que você tem que ficar ligado aí para não estar colocando às vezes escondido aqui, né, das pessoas, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, se inscreva, deixa o like, comenta o que achou. E caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.